Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Respeita a Geografia. Nós iremos falar sobre geopolítica da água. De maneira mais precisa, nós iremos falar sobre a distribuição da água, sobretudo no mundo e um pouco no Brasil. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas. E você que nessa reta final para a sua prova da SpaceX quer um curso focado na sua prova, adquira o nosso curso de revisão. O link está na descrição do nosso vídeo. Vem estudar que ainda dá tempo de rever os principais temas e gabaritar de geografia 12 de 12 na sua prova. Vem estudar com a gente. Sem mais, aqui nós temos o assunto, que é a hidrografia. Nós temos aí a foto da SpaceX no horizonte, mas vamos ler o que importa, água. Distribuição da água doce no mundo. Vamos observar. Primeiro que o planeta é água, tá? Essa é uma afirmativa muito notável aí. Só que, de toda a água que existe no nosso planeta, boa parte dessa água está na forma salina. Então você tem água salina, salobra, que vai depender aí da concentração de sais presentes na água. Agora, água doce também tem sais, enfim, porém, água doce é água potável, própria para o consumo, a produção agrícola, bem como outras atividades, né? E então, o que nós temos é o seguinte, vejamos aqui, tal, a distribuição da água. 97,5% de toda a água do planeta está na forma salgada. Agora, de toda essa água, 2,5% apenas está na forma doce. Aliás, já caiu este gráfico na nossa prova que gostaria que nós soubéssemos qual que é a real distribuição da água em termos de água doce. Quando olhamos aqui neste gráfico, 2,5% de toda a água doce do planeta, só que 69,8% da água está na forma de, vejam só, calotas polares. Então a maior parte da nossa água está congelada, tanto em calotas polares, bem como também na montanha, ou melhor dizendo, nas montanhas. Isto porque o clima é influenciado por vários fatores, um deles a altitude. Em altitude você tem clima de montanha. Nas regiões de montanha, como é o caso da Cordilheira dos Andes ou do Himalaia, nós temos a presença de neve em altitude, perfeito? E aí, portanto, nas regiões de climas de montanha, bem como também nas regiões polares, nós temos muita água congelada. Então, a maior parte da água doce do planeta está na forma gélida, na forma congelada, nas calotas polares e também nos climas de montanha. Fiquemos atentos a isso. Agora, a água subterrânea, na forma de aquíferos, nós temos que 29%, segundo, né, ponto importante. De modo, então, que a água doce, em boa medida, está inacessível para o consumo direto, não é? Por quê? Nós temos que a maior parte da água doce ou está na forma de calota de gelo ou está na forma de água subterrânea. Então é necessário ter toda uma logística geográfica e infraestrutura para captarmos tal água. Então fiquemos atentos a isso. Apenas 0,3% da água doce está na forma de rios e lagos. Então fiquemos atentos a isso, que a menor parte está na superfície direta para o consumo. Isto faz com que mais ou menos ali, né, 1,8, 2 bilhões, né, de 1,8 a 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água doce superficial. Tema já abordado na nossa prova com estas palavras, né? Então, o assunto da geopolítica da água é, sem dúvida, um assunto fundamental e importante que já apareceu muitas vezes na nossa prova e vai aparecer de novo, certamente, né? Pois bem, então nós temos aí que a boa parte da água do planeta é calota de gelo ou também água subterrânea. A menor parte está na forma de rios e lagos. Fique atento a isso, tá? Vem estudar com a gente, reiterando aqui, dá tempo, né? Olhando aí, agora, um mapa para mostrar o que nós compreendemos como regiões de vulnerabilidade de água ou de escassez absoluta, né? Olhando para o mapa, eu vou até aumentar aqui para nós visualizarmos no detalhe, certo? A gente visualiza o seguinte, a região de pior cenário de acesso à água doce ocorre no território da África, em especial quando observamos, vou destacar aqui com vocês na cor preta, quando observamos a região do deserto, tanto do deserto arábico, nesta região da Península Arábica, região desértica, bem como também o norte do continente africano, onde nós temos ali desertos importantes, é o caso, né, sobretudo do maior deserto árido do planeta, o deserto do Saara. Então, as regiões de clima árido vão apresentar problema no que se refere ao acesso à água, evidentemente. Agora,
Outras regiões que vão apresentar problemas em relação ao acesso à água são regiões da Ásia, né? Sobretudo quando olhamos o território da Índia e da China, que tem problema no que se refere a estresse hídrico ou vulnerabilidade de acesso à água. Por quê? Se nós observarmos além da questão geográfica, da distribuição da água conforme o volume de chuva e assim por diante, a gente tem que olhar também a demografia. China, Índia, tá? No caso aqui, o país mais populoso do mundo hoje, a Índia. O segundo aqui, a China, são países que apresentam ou populações em grande quantidade vulneráveis em relação ao acesso à água ou estresse hídrico, ou seja, ausência, né, de água de maneira bem incisiva. A gente vê isso tanto na Índia, bem como também no território aqui do Paquistão, em decorrência, sobretudo, de infraestrutura ausente, né, em boa medida para atender as demografias, tá? Bem como também por conta da enorme demografia, tá? Que a gente vê nesses territórios, perfeito? Quando olhamos para outras regiões do mundo, como é o caso do Brasil, a gente vê que o Brasil tem um cenário bastante bom, né? No sentido de não ter problema de vulnerabilidade ou de estresse em relação à questão da água. A mesma coisa vai valer para o Canadá, Estados Unidos, países da Bacia do Prata, tá certo? Mesmo a Austrália, que tem grande deserto. Só que a questão aqui da Austrália é o quê? A demografia, é um país com população pequena, né? Enfim, então tem que associar a questão da água às condições climáticas e também às condições demográficas, tá? Na sequência, a gente vê aqui a percentagem d'água e a sua distribuição no planeta. Este mapa ajuda a entender bastante porque existe o estresse hídrico e a escassez da água e também vulnerabilidade e assim por diante. Notem vocês, olhando para o território da Europa, a gente vê que somente 7% de toda a água doce do planeta está na Europa. Enquanto que a população na Europa, eu vou colocar na cor vermelha a população dos continentes, é de 10%. Enquanto a Europa tem 10% de toda a população mundial, é um continente onde nós temos 7% da água do planeta, né? Agora, aqui vamos observar o continente da América. Se nós somarmos a América do Sul, vejam só, 23%, e a América do Norte, 18%, o volume da água no continente da América é gigantesco. Tudo bem? Nós temos um grande volume d'água no continente da América como um todo. A gente vai visualizar, então, que são dois continentes. No caso, a América, né, apresenta lá 18% na região da América do Norte e 23% da América do Sul, tá certo? Agora, um detalhe interessante é que a população no continente da América é em torno de 14%, representando aqui agora na cor preta, né? Então, a população da América como um todo não tem problema de acesso à água, exceto quando nós olhamos a infraestrutura ausente em espaços de captação, qualificação da água e assim por diante, ok? Transportes, tá certo? Saneamento básico, enfim, tá? Mas o problema não é a falta d'água, perfeito? Em boa medida. Agora, o continente africano tem lá 10% de toda a água doce do planeta e tem, conforme nós sabemos, em torno de 15% da população mundial. Então, a gente tem muito mais demanda demográfica por água no continente da África e no continente da Europa, quando comparado com o continente da América. Um detalhe muito interessante ainda é a Ásia. A Ásia, apesar de ter ali 31% de toda a água doce do planeta, é um território que vai apresentar, conforme nós podemos constatar aqui, 60% de toda a população mundial. Então, o estresse hídrico no território da Ásia é muito considerável por conta da população. Então, a gente vê qual que é o problema aqui. A distribuição da água não condiz com a distribuição demográfica. O continente asiático até que tem bastante água, tá? É o segundo continente que mais tem água após a América. O que mais tem água é a América de longe, tá? Na sequência, a Ásia. Só que o problema na Ásia é que nós temos uma população enorme em relação ao recurso hídrico, né? Não que a população seja um problema, não é este o fato. Mesmo porque toda a água que há no planeta é suficiente para a humanidade. Qual que é o problema? A escassez em certas regiões, a falta de infraestrutura, a dificuldade de transporte, captação, não é? E mesmo a poluição dessa água. Tá certo? Então, fiquemos atentos que o problema não é a população. Se a sua prova não é, moço, presta atenção, disser que não, o problema do acesso à água é o excesso demográfico. Não é verdade. Isto é falso. O problema não é a demografia, mas sim
a falta de infraestrutura. Regiões mais pobres sofrem muito mais com a questão do acesso à água, mesmo que na região haja água. Problema, tratamento da água, infraestrutura, transporte, captação, ok? E, claro, a poluição de lençóis freáticos, corpos hídricos, ok? E assim por diante, ok? Continuando, a gente vê aí que os continentes que têm mais água são a América e a Ásia. Na sequência, você tem na África, tá certo? Depois na Europa, 7%. A Austrália tem em torno de 5% da água do planeta e, eventualmente, o território da Antártida tem 5% da água doce do planeta também, tá certo? Então, a gente visualiza, conforme notamos aqui, uma distribuição da água na relação dos continentes, tá? Outro ponto que eu quero chamar a atenção, na América do Sul nós temos 23% de toda a água doce do nosso planeta e, né, o que é muito curioso e notável é que na América do Sul nós temos boa parte de toda a água do mundo, conforme nós mencionamos, 23%, e o Brasil é um país que apresenta 13% de toda a água doce do planeta está no Brasil. Tá? 13% da água doce do planeta está no Brasil. Qual que é o problema da água no Brasil? Não é a escassez, exatamente, mas a sua distribuição irregular. Esse ponto é importante. Nós temos que, de toda a água que existe no Brasil, em torno de 3,6%, salvo engano, não é? Por cento da água brasileira está na região nordeste, de clima semiárido, sobretudo o sertão, de baixo volume de chuva, etc. Tá? E, consequentemente, problema histórico, muito bem retratado na nossa literatura, no cinema brasileiro, nas artes como um todo, tá? O problema da escassez da água na região nordeste do país, perfeito? Então, o problema não é a falta da água no Brasil, mas o modo como essa água ocorre concentrada em algumas regiões e escassa em outras, perfeito? E, para concluirmos, tem que ficar claro também que a água é utilizada sobretudo na atividade da agricultura. Pelo menos 70% de toda a água do planeta é usada na agricultura e só depois na indústria e outras atividades. A principal utilização da água é na atividade da agricultura. Fiquemos atentos a isso e vamos comentar a questão que já caiu na nossa prova. Vejamos aí. Questão da SpaceX. Então, a gente vê o seguinte: a utilização da água é alvo de debates em busca de soluções para um consumo mais racional. Assinar a afirmativa, né? A alternativa que contém a alternativa correta, né? Crise da água. As alterações no ciclo da água implicam necessariamente a diminuição do estoque total de água do planeta. Isso é falso, né? Porque o ciclo da água é evaporação, não é condensação, chuva. Evaporação, condensação, chuva, etc. Tudo bem? Então, falsa. Não é isso que faz com que haja problema de acesso à água, tudo bem? Sendo assim, a água é considerada um recurso esgotável. Isso é falso, assertivo é falso. Então, o problema da água não é a falta da água, mas sim poluição, falta de infraestrutura e assim por diante. Acho que deu para entender. Poluição da água, enfim. B. O principal problema dessa crise é a atual escassez de água em todas as regiões do planeta. Olha, quando ele coloca todas as regiões do planeta, fica um pouco difícil aqui, né? Vamos ver as demais assertivas. C. Apesar de sua escassez, a água não tem gerado zonas de tensão ou de conflitos entre os países. Isso é falso, existem várias regiões de conflito. Não é o foco aqui do nosso vídeo, falarmos de conflitos em relação à água, mas sim tratamos da distribuição. Em outro momento podemos falar sobre conflitos em regiões de acesso à água e de difícil acesso à água, tá? Aliás, você pode entrar no nosso curso de revisão e ver, não é? E ter acesso ali ao conteúdo quando falamos sobre essa questão de algumas regiões com conflitos de acesso à água, no nosso curso de revisão. O link está na descrição do vídeo, não é? Quem é nosso aluno, conhece nossa qualidade de trabalho, tem o nosso curso extensivo, não é? Curso completo, teoria, exercício, resolução, etc., sabe que, né, nós temos uma aula só sobre a geopolítica da água e conflitos na região da Ásia, na África e assim por diante, tá? Então a C é falsa. D. A questão central da crise da água é a diminuição ou escassez da água potável, né, de água potável, muitas vezes causada pela falta de saneamento, né, falta de saneamento verdadeiro, tá, certo? Então aqui o problema da água é a falta de saneamento e não, eventualmente, a sua escassez. A escassez é um problema, a sua distribuição irregular no planeta também, porém, o problema mesmo envolve poluição, saneamento, ok? Verdadeira a D. E a irrigação é uma técnica agrícola que em qualquer situação evita o desperdício de água. Não, a irrigação é a técnica de produção agrícola, tal, jogar água na agricultura, que
atividade econômica que mais utiliza a água. Então, né, há muito desperdício na agricultura em relação à água. Tudo bem? Então, falsa assertiva E, de modo então que a alternativa D é a alternativa correta. Perfeito? Então, vamos lá. Outra questão da SpaceX falando sobre água. Vejamos. Ao longo do século XX, a demanda global de água doce dobrou a cada 20 anos. Se mantidos os padrões de consumo atuais, em 2025, cerca de 2/3 da população mundial experimentarão escassez moderada ou severa da água. Certo? Aí o texto do Magnoli, né? Enfim, dentre as causas da escassez de água no mundo, podemos destacar o quê? 1. A água doce disponível no mundo é muito inferior às necessidades de consumo. Isso é falso. 2. O problema, gente, não é a escassez da água, mas sim, repita-se, o problema é o quê, gente? Não é a escassez da água, repitamos, o problema é... Deixa eu pensar com vocês aqui, ó. Infraestrutura, saneamento básico, poluição dos recursos hídricos, ok? Então, falsa a 1. 2. Além dos recursos hídricos apresentados, uma distribuição geográfica muito desigual, os países mais pobres carecem de sistemas adequados de fornecimento e também de tratamento da água, isso é verdadeiro. 3. A contaminação de mananciais, o uso excessivo e o desperdício desse recurso provocam a escassez para o consumo e fazem dela, em determinadas regiões locais, não é recurso finito, verdadeiro, né? 4. Significativas alterações do ciclo hidrológico, sobretudo em áreas urbanas, onde se retira, né, a vegetação e a impermeabilização do solo dificultam a infiltração da água e o consequente abastecimento de aquíferos. Ok, né? Há um exagero aqui, mas isso é tido como verdadeiro nas provas. Tudo bem que, sei lá, a construção de asfaltamento, enfim, dificulta a infiltração da água no solo, comprometendo ali o abastecimento do lençol freático. Ok? Essa é a ideia do aquífero também, conforme o texto considera. Então, iria como verdadeira, tá certo? E por fim, a última assertiva diz ali, ó, o uso excessivo e o desperdício desse recurso, principalmente pela atividade industrial. O problema é a atividade industrial, quando a principal atividade que utiliza a água é a atividade agrícola. E aqui já elimina essa assertiva, portanto, falso. São verdadeiras aí, no caso, a assertiva número 2, a assertiva número 3 e também a assertiva de número 4. Tá? Então, o gabarito seria condizente com essas assertivas. Eu não trouxe gabarito, só as assertivas, ok? Uma outra questão, por fim, da SpaceX. A água é um recurso natural, tratando aqui do Brasil, em relação aos recursos hídricos do Brasil. Ele quer que nós, consideremos as assertivas abaixo. Olha, né? 1. Encontram-se bem distribuídos pelo território, porém não são bem utilizados, né? Não é bem utilizada a água no Brasil, gente, né? E ele fala pior ainda, né? O falso aqui na 1. Bem distribuídos, não é verdade. A região sudeste, a região norte, tem uma diferença enorme no volume d'água, tá certo? Então, falso. Sem contar a região nordeste, tá certo? Então, o dado preciso eu não estou com ele agora, né? Mas é algo assim. No sudeste, nós temos em torno de 6% de toda a água doce do Brasil. No Nordeste é 3,6%, uma coisa assim, nós já falamos aqui, né, nesse vídeo até, certo? Então há uma má distribuição da água doce no Brasil. A maior parte da água doce do Brasil está na região Norte e Centro-Oeste. E nessas regiões são regiões onde nós temos menor densidade demográfica, inclusive, não há? Então, falsa assertiva 1, né? Fala que é bem distribuída a água no território. Não é. Só lembrar do Nordeste, né? Não é todo o Nordeste, é a zona do território da Caatinga, no interior nordestino, aqui no sertão. 1 é falsa. 2. O aquífero Guarani é o maior reservatório de água doce do mundo. Até aí a gente nem vai brigar com isso, né? Tem a questão do aquífero altera do chão, enfim, mas não é o caso. Veja só o erro aqui, ó. Está integralmente situado em território brasileiro. Não é verdade. O aquífero é distribuído em outras regiões do Brasil, aliás, em outras regiões além do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai. Tá? Então é falsa assertiva 2. 3. A grande quantidade de água doce no Brasil deve-se a um clima que assegura chuvas abundantes e regulares em quase todo o território. Verdadeiro, né? Quase todo o território, porque chuva no Nordeste brasileiro, sobretudo na Caatinga, no semiárido, é chuva irregular. Tá certo? Mas distribuída, enfim. Então, verdadeira assertiva 3, porque ele fala em quase todo o território, ok? Por fim, 4. Duas das maiores bacias do Brasil, né, bacias hidrográficas, o Tocantins e o São Francisco encontram-se integralmente em território brasileiro. Verdadeiro, né? Verdadeiro, então, verdadeiras aqui a número 3 e também a número 4, tá certo?
Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que vem estudar com a gente, venha fazer parte do nosso curso Geografia aí rumo a Boina Azul. E também, nessa reta final para a SpaceX, adquira o nosso, não é curso de revisão. O link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.